Naquele dia eu me senti horrível. Eu acreditei que a coisa mais difícil ia ser responder as perguntas do público, as perguntas duras, né? E eu queria tanto provar que eu sabia que no final eu acabei sacrificando uma coisa que é muito mais importante. E eu vou te explicar o contexto. Eu fiz graduação e mestrado em física no Brasil e o doutorado na França. Quando eu fui eu estava no meu primeiro ano de doutorado, eu fui fazer esse seminário, né? E eu tava ali com muitas inseguranças, porque era um ano de doutorado, a doutorado aqui tem 3, e eu acreditava na minha cabeça que eu tinha que saber praticamente quase tudo sobre o meu projeto. E eu não tinha ainda um resultado completo, né, que seguisse a ideia do projeto. Então eu trabalhei com termoeletricidade em junções moleculares. E daquele tema ali, eu tinha trabalhado com alguns tipos de junções moleculares, mas todas as junções que eu tinha trabalhado eram resultados parciais, não eram resultados ainda completos para chegar no que era a ideia principal do projeto. Então eu pensei, nossa, eu tenho que mostrar para o que eu vim, porque vindo de onde eu vim, né, com todas as limitações e imaginando que por ser uma física brasileira e por ser principalmente uma mulher brasileira, né, que a gente sabe que tem alguns estigmas aí sexualizados pelo mundo afora. E aí eu falei, não, eu tenho que mostrar, eu tenho que provar que eu sei do que eu tô fazendo. E aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei muitos detalhes técnicos, coloquei muitos resultados e fiz uma apresentação. Tanto do que eu tinha feito no mestrado, né, que foi predizendo semicondutores de gap ultralargo com aprendizado de máquina, e esse trabalho de um ano que eu tinha feito no doutorado. E aí eu coloquei todos esses resultados, esses detalhes técnicos, e foi indo a apresentação, e quando chegou no final, ali foi o momento que caiu a ficha, porque eu vi na cara das pessoas, tomara que isso acabe logo. E aí eu percebi, foi um choque tão grande, e eu percebi coisas que eram fundamentais. E uma delas, que é aquele óbvio, mas é o óbvio que precisa ser dito, que é a sua apresentação tem que pensar no público. E eu foquei tanto em mim, o quanto eu sei das coisas, o quanto eu vou responder as perguntas, e eu esqueci justamente de focar no público. Então teve coisas que eu aprendi, que eu vou te falar aqui agora, que eu acho que vão ser também fundamentais para você. Né, se você for fazer uma apresentação de física e quiser seguir a carreira acadêmica. Então a primeira foi isso, eu tinha que focar no público, por mais que o público ali, aquelas pessoas eram doutorandos, né, a maioria doutorandos, pós-docs, pessoas também permanentes ali, concursadas, né, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras. Ninguém trabalhava com termoeletricidade de junções moleculares além de mim e da minha orientadora. Então esse era um ponto, eu não poderia simplesmente jogar todos os resultados lá sem introduzir ali o meu tema às pessoas de uma forma muito mais interessante. Então eu tinha que pensar no grupo, eu tinha que pensar na dinâmica também de grupo, porque cada grupo de pesquisa funciona numa dinâmica quando eles estão nos seminários deles. Né? Então tem grupo que prefere colocar as perguntas todas pro final, tem grupo que prefere ali permear as perguntas ao redor da apresentação, né? Então tem certas nuances, e eu já tinha visto alguns seminários do grupo, mas eu fiquei tão afoita de poder responder tudo, né, de estar bem preparada, que eu não pensei na dinâmica do grupo. Eu acabei fazendo uma apresentação muito longa, né? Então toda vez que a gente vai fazer uma apresentação num grupo que a gente ainda não consegue a dinâmica, não entende a dinâmica, é importante a gente perguntar ali, né, para quem tá convidando a gente pro seminário, ou a gente se autoconvidando para fazer um seminário, entender como é aquele grupo, né? Isso é muito importante. Isso inclusive me lembrou uma história. A gente tava ali também, foi um outro seminário do nosso grupo, e aí veio um rapaz de fora apresentar coisas sobre magnetismo. Só que ele já começou assim a apresentação como se todo mundo já soubesse o básico de magnetismo que ele precisava para a pesquisa dele. O que é que acontece? Tem pessoas que trabalham com magnetismo lá no grande grupo do instituto que eu participava. Então tinha essas pessoas que participavam com magnetismo, mas não somente, tinha outras pessoas trabalhando em diversas outras coisas. E aí ele foi convidado para dar uma pesquisa, para fazer uma palestra, e seria muito interessante que ele soubesse de antemão, das pessoas que convidaram ele, que ali vão estar pessoas de diferentes temas, né? Enfim. Então, isso é uma coisa, a gente tem que focar no grupo, a gente tem que entender, né, aquela dinâmica de grupo. E outra coisa também que eu levei comigo, a introdução, ela tem que ter alguma coisa, um conceito, uma lei, alguma coisa do seu trabalho que seja importante das pessoas saberem,
mesmo que elas não lembrem de mais nada da sua apresentação, mesmo que elas não lembrem dos seus resultados, da sua conclusão. Então eu cheguei a um ponto de, não, a partir daquele momento, a minha introdução, ela vai ter que fazer com que pelo menos uma pessoa, né, a gente tenta, né, com que uma pessoa saia sabendo pelo menos uma coisa que ela não sabia antes quando ela chegou naquela apresentação. E no meu caso era muito fácil, porque ninguém estava trabalhando com termoeletricidade em junções moleculares, nem com termoeletricidade em outros sistemas e nem com junções moleculares em si. Então assim, era factível e eu não fiz. Mas enfim, a gente vai aprendendo com os erros, né? Então a gente tem que entender, a gente tem que usar bem uma introdução e a gente também tem que fazer uma introdução e uma metodologia de forma que as pessoas entendam os resultados. Porque eu percebi depois que as pessoas nem conseguiram interpretar os resultados que eu coloquei lá, porque eu não fiz uma introdução e uma metodologia, eu não expliquei de forma que elas chegassem lá e entendessem aqueles plots, aqueles gráficos, aqueles números que eu estava mostrando depois, que valores daqueles números, né, acima de que valores o valor é interessante, que tipo de valor ali eu estou procurando, né, o intervalo de valores, por exemplo, para o coeficiente Seebeck, né, daquelas junções moleculares. Então, essas foram essas coisas que eu tinha aprendido. E eu cheguei lá, né, com receio de que seria, na verdade, o maior receio fosse que eu não conseguisse responder as perguntas. E no final, as pessoas não fizeram praticamente quase nenhuma pergunta porque elas estavam mentalmente esgotadas, né? E eu já participei de inúmeros eventos, né? Eventos assim grandes, internacionais, nacionais, né, da França, muitas reuniões de grupo, muitas reuniões com colaboradores, né, experimentais, teóricos também, mas eu acho que esse foi assim um dos que mais me marcou, porque foi justamente essa quebra de expectativa, sabe? E que rendeu também muitos aprendizados. Então se você tá nesse caminho, né, se você quer melhorar suas apresentações, se você quer entender um pouco como sair um pouco mais dessa insegurança, aqui tem vários conteúdos, tem conteúdos que eu já publiquei, tanto shorts quanto vídeos mais longos sobre apresentações de física, como melhorá-la, o que gastar e não gastar sua energia em eventos de física. Então assim, tem muita coisa e eu vou continuar também publicando sobre isso e sobre outros diversos assuntos aí que estão relacionados sobre as habilidades, né, de um físico pesquisador, né, e a carreira acadêmica. Tá? Então, é isso que eu tinha pra falar, né? Muita coisa. Ah, e outra coisa que é muito interessante. Quando a gente foca nisso, né, de colocar todos os nossos resultados e tudo mais, foca muito no que a gente vai responder, de tentar provar alguma coisa, a gente faz o efeito reverso, porque a gente não mostra realmente as habilidades de um físico pesquisador, que é o quê? A habilidade de síntese, a habilidade de apresentar bem os resultados e a habilidade de defender bem o seu trabalho. Então aqui eu também tenho um post, vou continuar também falando sobre isso, tem vários conteúdos sobre as habilidades que são necessárias também para fazer uma boa apresentação de física e que aparece também em outros momentos aí na vida do físico pesquisador. Então, se você quiser continuar aprendendo com as minhas experiências, as minhas vivências e tudo que eu tenho aí refletido nos últimos anos dentro dessa minha trajetória na carreira acadêmica, fica comigo para fazer física com sentido.